Crônicas, capítulo 7, versículo 14. No tempo do avivamento, mais ou menos 50 anos atrás, o pastor Ernesto Tonini escreveu um livro sobre esse versículo e pregou um sermão muito poderoso sobre esse versículo também. E hoje me subiu ao coração esse texto, para nós olharmos para ele e meditarmos um pouco. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Nós vamos ler desde o 12, para contextualizar. Glória a Deus. Encontraram? Amém? Então vamos lá. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, a Tua presença santa, a Tua presença gloriosa, Senhor, nesta noite. E nós queremos Te adorar, Senhor. E nós queremos Te louvar agora, ó Deus, porque nós temos recebido a Tua palavra em nossas vidas e em nosso coração. Agora fala conosco, Senhor, nesta noite, de uma maneira muito especial, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos entender o desejo do Teu coração para as nossas vidas, porque nós somos a igreja comprada com preço de sangue, aleluia, a noiva do Cordeiro. A nossa proposta, Senhor, é fazer parte da noiva, que vai subir no dia do arrebatamento. E por isso nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, entender o Teu plano para o nosso coração, para a nossa vida. Então fala conosco nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O livro de Crônicas, os dois livros das Crônicas, foram escritos já no tempo do exílio. Ele não está no lugar que ele deveria estar aqui na Bíblia. O livro das Crônicas deveria estar lá perto de Malaquias, porque ele faz parte dos livros, dos últimos livros que foram escritos no tempo do Velho Testamento. Então, esse livro é um livro histórico. Ele tem como objetivo contar como Deus construiu a fé dos filhos de Israel. Quando eu olho para o livro de Crônicas como um todo, assim no seu completo, eu fico pensando e fico maravilhado como Deus construiu no Velho Testamento um povo para o seu nome, um povo para o seu louvor. Como Deus estabeleceu estrategicamente os princípios para que o seu nome fosse conhecido em toda a terra. E o nome do Senhor ficou conhecido em toda a terra no tempo do Velho Testamento, quando não tinha meios de comunicação, não havia, nem se pensava em informática, não havia automóvel, meio de locomoção, ninguém usava microfone, não tinha energia elétrica, não tinha papel.
Não havia a imprensa foi inventada muitos anos, muitos milênios mais tarde, 1584, depois de Cristo. E Deus assim mesmo construiu a fé do povo de Israel e dos prosélitos no tempo do Velho Testamento. O livro de Crônicas registra essa construção. Então nós temos que historiar um pouquinho assim rapidamente como se chegou até este ponto aqui, onde Salomão orou e Deus respondeu desta maneira, como está escrito aqui no capítulo 7, especialmente a partir do versículo 12, depois da oração de consagração do templo que Salomão fez para Deus. Os filhos de Israel voltaram do Egito, depois de 435 anos de exílio no Egito. Eles voltaram debaixo da autoridade da mão de Moisés, mas quando chega no Monte Nebo, na Jordânia, do outro lado do Rio Jordão, bem no alto das campinas de Moabe, Moisés morre e Josué assume então a direção dos filhos de Israel e os faz penetrar na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, eles se distribuem nas 12 tribos, cada um na sua possessão, e então começam a cometer alguns erros, que são fatais, erros que a igreja não pode cometer. Eles começaram a ficar seccionados, cada um fazia aquilo que apetecia à sua tribo, ao seu território, ao seu povo, à sua família em específico. E durante 290 anos, então nós temos o que nós chamamos de período dos juízes, tem o livro dos juízes, onde Deus levantou 15 juízes para guiar o povo de Deus, mas eles estavam voltados, cada um para o seu território. E lá no último versículo do livro de Juízes, a Bíblia diz assim: e naquele tempo não havia rei, e cada um fazia o que bem entendia aos seus próprios olhos. Assim termina o livro de Juízes, uma anarquia total. E nós então entramos no período dos reis. E aí nós temos o primeiro rei de Israel, que é Saul. Saul era um homem inteligente, um grande general de guerra. Como eu já disse aqui outras vezes, eu vejo muitos pregadores falando mal de Saul, que Saul foi um rebelde, que Saul foi isso, que Saul foi aquilo. E em parte eles até têm razão, mas pintam um quadro terrível contra o rei Saul. E ele realmente foi o homem que organizou Israel como uma nação. Ele tirou cada um da sua possessão, das suas 12 possessões da terra, juntou todo mundo, montou um exército, fez todo mundo olhar para a mesma direção e transformou Israel, o país de Israel, num país realmente estabelecido e respeitado pelas nações ao redor. Então o rei Saul foi um grande rei. Depois da sua morte, então Davi assume Hebrom, fica 7 anos em Hebrom, depois assume o resto do povo das 12 tribos, e agora então tem um reinado eficiente de 40 anos. E durante esses 40 anos, Davi expandiu o reino de Israel, estabeleceu uma terra mais ampla, aprofundou a conquista das terras vizinhas, estabeleceu os limites e a soberania nacional. Cometeu alguns percalços também na sua vida, e nós os sabemos, nós os conhecemos. Mas quando Davi estava já no final do seu governo, que também durou 40 anos, Davi sonhou um dia em construir um templo para a adoração do Senhor. E então Davi buscou a Deus, Davi orou ao Senhor. E o Senhor disse: não, você não vai construir o templo que você deseja. O teu filho, que será sereno, não será um homem de sangue como você foi, vai construir uma casa.
onde eu colocaria o meu nome. E assim Salomão, depois do rei Davi, assume o trono de Israel. Havia paz agora na terra. O território de Israel estava definitivamente estabelecido. Havia soberania nacional. As nações ao redor respeitavam, porque Saul havia estabelecido esse princípio, Davi tinha fortalecido isto, e Salomão agora governava em paz. Construiu então o templo. E o livro de Crônicas historia tudo isso, conta toda essa história, começando lá no primeiro capítulo do livro de 1 Crônicas, e ele vai contando essa história, que é, na verdade, uma recapitulação de toda a história de Israel, desde a volta do cativeiro até o final da segunda diáspora dos filhos de Israel da terra de Judá. Então, é um período muito longo. Mas o fato é que, nesse tempo, então, como eu já disse, os juízes tentaram estabelecer a fé e a comunhão, mas não conseguiram, porque o povo estava seccionado. Saul reuniu todo mundo, transformou numa nação, mandou cercar-se dos seus amigos e destruir os seus inimigos ao redor, estabeleceu as divisas. Davi estabeleceu a soberania nacional com muito mais força, e Salomão então vai governar agora e vai construir um templo magnífico, maravilhoso, um templo extraordinário. E quando Salomão termina de construir esse templo, ele vai consagrar ao Senhor o templo que construíra. E então ele faz uma oração. E quando ele termina de fazer essa oração, ele faz uma festa muito grande, a glória de Deus enche o lugar. O capítulo 7, versículo 1, fala quando Salomão terminou de fazer a oração da consagração, então, do templo, a glória do Senhor desceu e encheu todo aquele ambiente. Ficou um lugar muito abençoado, muito poderoso, cheio da comunhão, da alegria, da presença, do gozo do Senhor, que é a nossa força. E então Salomão foi fazer os sacrifícios de holocausto e adoração, e aí terminou tudo, distribuiu muita carne, muita comida, o povo comeu tudo que tinha direito e tudo que queria. Foi uma festa muito forte, muito grande. Aquele dia foi um dia de muita alegria, de muito regozijo, porque o templo do Senhor estava construído em cima do Monte Moriá, bem no lugar onde Abraão, há alguns séculos atrás, havia levado Isaac para ser oferecido a Deus em sacrifício. Finalmente, o centro da vida espiritual, o centro da vida religiosa do povo de Israel no Velho Testamento estava construído, estava estabelecido, e todos que oravam, a partir daquele dia, oravam com a face voltada para o Oriente, ou seja, a face voltada para o lugar onde estava construído o templo dos filhos de Israel. Aquele templo se tornou muito importante, porque era o sinal, a marca física da presença de Deus no meio da terra prometida. E quando Salomão termina então de fazer o sacrifício, ele despede todo mundo, e cada um vai para a sua casa, e ele vai para o seu lugar de descanso também. E quando ele vai para a sua cama, quando ele vai dormir, quando ele vai descansar, Deus começa a falar com ele. Então, este texto que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que foi um acontecimento extraordinário, que se deu com Salomão, depois de um dia de bênção, de alegria, de comunhão, de culto, de adoração, de oferta de sacrifício, de consagração do templo, um dia muito especial. Quando ele se recolhe, Deus começa a falar com ele. E aí é o que nós vimos agora, aqui a partir do versículo 12, que o Senhor se apresentou a ele de noite e disse para ele: eu ouvi a tua oração e eu escolhi este lugar para a casa do sacrifício. Então, com esse preâmbulo agora, qual é a primeira lição que nós tiramos aqui no nosso texto áureo, no nosso texto-chave? Aqui no versículo 12, para não ficar só no 14, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é que Deus realmente ouve a nossa oração.
o Senhor se apresentou a Salomão durante a noite, certamente em uma visão, e disse: eu ouvi a tua oração. Então, meus queridos, quando nós levantamos a nossa voz em oração e súplica, nós não estamos orando ao léu, nós estamos falando com Deus, e Deus está ouvindo o nosso clamor. Então, há um Deus soberano, poderoso, que tem interesse em ouvir a oração do seu povo. Há um Deus todo-poderoso, que tem interesse, que se interessa em ouvir o nosso clamor. E Salomão não estava em grande aflição. Pelo contrário, ele havia chegado de um culto muito festivo, muito alegre, que durou o dia inteiro. E ele foi descansar e ele foi dormir. E naquela noite, Deus falou com ele e disse: eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Mas Deus queria falar mais com Salomão naquela noite. Deus queria falar com ele sobre a importância da oração. A importância que há em se falar com Deus. E aí o Senhor começa a falar com ele: olha, isso é válido para todo o tempo. Aí o versículo 3 diz: se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, então faltou chuva, fala com Deus. Ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, então vieram os gafanhotos, que produziu a escassez, fala com Deus, né? Se eu cerrar os céus, se vier os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, então fala com Deus. E aí ele começa no versículo 14, que é o nosso texto central: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então agora ele vai dar o modo. Primeira coisa, ele ouve a nossa oração. Segundo ponto importante, como precisa ser a nossa oração. A nossa oração tem que ser o quê? Tem que ser o resultado de quê? Às vezes as pessoas falam, como já me falaram ainda essa semana: eu busco a Deus, mas parece que Deus arrumou a mala e foi embora e esqueceu de mim, e eu não consigo ter comunhão, eu não consigo falar com Ele, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu não consigo entrar nessa comunhão que o pastor fala tanto que é possível. Então aqui o versículo 14 vai responder para nós qual é a causa de não recebermos a recíproca dessa nossa oração. O retorno, porque a oração precisa ser uma via de duas mãos, uma que vai e uma que vem. E para que a nossa vida de comunhão e de oração na presença de Deus tenha essas duas mãos, uma que vai e uma que vem, nós precisamos atentar para o que está escrito no versículo 14. E ele diz então, se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Jesus um dia falou para os discípulos: 2 homens subiram numa montanha para orar. Um era publicano, o outro era fariseu. Por que Jesus escolheu logo esses 2 personagens como exemplo de alguém que vai para a montanha para orar? Porque o publicano era considerado o mais pecador que existia naquela terra. Porque ele era um homem de sangue judeu que trabalhava em favor do Império Romano, recolhendo impostos, às vezes exorbitantes, para o inimigo que dominava a terra. Então Roma estava com o seu séquito sobre os filhos de Israel, e alguns judeus trabalhavam para a própria Roma, para o próprio império, para tirar dinheiro do povo que já estava pobre, para mandar para Roma. E aí tem uma particularidade,
que nós não conhecemos, não acontece no Brasil, só acontecia lá. Então, para nós é uma novidade tremenda. Quanto mais imposto eles arrecadavam, eles também ficavam bem de situação, porque tinha uma parte que era para eles. Eles ganhavam comissão sobre o imposto. Por exemplo, o Ivan agora está trabalhando no Bradesco, né? Então, o cara lá do imposto descobria que o Ivan agora vai receber um salário mais gordinho um pouco, já ia lá, baixava um imposto pesado sobre o Ivan. Por quê? Porque vamos dizer que ele tomasse do Ivan aí uns R$600 por mês. Pelo menos uns 200 era dele, que tinha uma percentual. Isso, vocês sabem que no Brasil não acontece nada disso, né? Nós não temos esse problema aqui no Brasil, né? Os nossos policiais não ganham comissão das multas que aplicam sobre nós. Vocês sabem disso, que no Brasil não tem nada disso, né? Vocês não conhecem essa experiência. Mas lá em Israel isso era comum. Então o publicano era tido como um sujeito muito corrupto, coisa que nós não temos essa experiência. Nós realmente não entendemos, não temos a mínima ideia do que é corrupção. Então eu estou falando assim uma coisa que vocês realmente não vão conseguir ter a dimensão, porque no Brasil não tem esse problema. Não é? Mas vocês estão rindo de quê? Então o publicano era esse, que todo mundo tinha raiva dele. O publicano era esse cara que todo mundo tinha raiva dele. E Jesus disse, um dia esse publicano subiu a um monte para orar. Agora, será que Deus ouviria a oração desse publicano? Pensa comigo, será que Deus ouviria a oração de certas pessoas que agora estão sendo condenadas a 9 anos de cadeia ou coisa parecida? Ou outros que são piores, né? Do que esse aí que está lá pendurado, quase caindo. Não é? Será que Deus ouviria a oração daquele que mandou entregar aquela mala de dinheiro e que o cara saiu correndo e agora está dando muito dinheiro para muita gente para poder ficar no poder? Será que Deus ouviria a oração? Pois é, esses eram os publicanos. E Jesus disse que ele subiu para o monte para orar. E também subiu um outro. E este também nós temos talvez um modelo para ele aqui no nosso país. Esse era um camarada absolutamente religioso. Era o fariseu. E ele era uma pessoa que tinha um monte de normas, um monte de leis. Olha, isto pode, isto não pode. Na verdade, tinha 613 leis. Os muçulmanos riem dos judeus, porque os muçulmanos têm 5 leis, né? As 5 leis do Alcorão. E os judeus têm 613. E os muçulmanos dizem, não dá nem para gravar isso. Não dá nem para lembrar de que tantas leis vocês têm. Nós só temos 5. Pois bem, esses que tinham mais de 600 leis, que eram radicais, tinha um representante também lá no monte que Jesus falou que ele subiu para o monte para orar. Subiram os dois. Um profundamente religioso e o outro absolutamente fora de qualquer princípio religioso. Subiram para orar. O fariseu e o publicano. E Jesus disse que lá em cima da montanha, quando eles oravam, o fariseu dizia assim, Senhor, eu só tenho que te agradecer. Porque eu conheci o Senhor, e eu conheço as suas leis, e eu sou dizimista, eu faço oração 3 vezes por dia. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu tanta luz, o Senhor me deu tanto entendimento, eu sou um cara tão sábio, e eu quero te agradecer por tudo isso. Eu dou esmolas, realmente eu sou o cara. Jesus, eu sou o cara. Obrigado, porque o Senhor me deu esse privilégio de eu ser o cara.
E o outro estava lá, a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, e o outro batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou tão miserável, que sou tão pecador. E aí Jesus perguntou para aqueles discípulos e não discípulos que estavam ali ao redor dele, qual dos dois desceu justificado do monte? Ninguém teve dúvida, todo mundo disse, bom, neste caso aí, o publicano. E Jesus disse, verdade. Por quê? Porque o primeiro requisito necessário para Deus responder a nossa oração é este que está aqui em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar. O primeiro requisito necessário para alguém que quer ser ouvido por Deus é se humilhar. Porque nós nos enchemos de tanta coisa, de tanto poder. E a maioria de nós, se você quiser saber, a humildade, conhecer a sua própria humildade, e a humildade de quem está com você todos os dias, é só sair com ele no trânsito. Vai para a rua dirigindo o carro. E você vai ver quem tem humildade e quem não tem humildade. No trânsito a gente vira verdadeiros leões. É ou não é? E não é muito incomum, um cristão abrir a janela do carro, olhar para fora e dizer, filho não sei do quê. Xingar a mãe do outro, porque o outro deu uma fechadinha nele lá. Mas eu tenho visto isso demais, hein? Eu tenho visto isso por todos os lugares. Eu estou dando apenas um exemplo corriqueiro do dia a dia. O nosso problema para nos humilhar é muito grande. Mas o primeiro requisito que o Senhor coloca aqui na sua palavra é, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, antes da oração vem a humilhação. Antes da oração vem a necessidade de descer do pedestal que nós criamos para nós mesmos. Eu estava numa reunião do Conselho de Pastores, que eu vou em várias reuniões de Conselho de Pastores aqui, e lá eu fui semana passada, e lá estava difícil para falar, porque o irmão que estava lá na frente não sabia como é que ele se dirigia aos obreiros presentes. E teve uma hora que ele falou, eu quero apresentar para vocês o pastor, não, desculpa pastor, é bispo, não, o bispo, desculpa, é o apóstolo, fulano de tal, porque ai de você se você errar a nomenclatura do cara, ele é quase um querubim da guarda, e se você não honrá-lo como querubim da guarda, você está perdido com ele. A humildade dele, pastor Joel, é tão grande, sabe? É tão grande, que ele vai inventando títulos, e mais títulos, porque eu sou o doutor em divindade, e, gente, se tiver um degrau atrás do trono de Deus, ele está olhando por cima da cabeça. E esse publicano aqui, que estava lá batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, ele estava no centro da vontade de Deus, naquele momento da oração, porque ele estava pedindo Deus misericórdia por causa da sua miséria mesmo. O coração de Deus precisava atentar para a sua miséria, enquanto o outro estava dizendo, não, eu sou aqui o apóstolo mesmo,
Eu sou aqui o querubim da guarda mesmo. Tem um por aí para cima, que tem até um manto vermelho. E esse manto vermelho, para passar por cima de um obreiro, custa 10 mil reais. Passa um manto vermelho e ele agora, ele deixa de ser o pastor para ser o patriarca. O manto vermelho passa em cima, recebe 10 mil reais, dá um anel, que deve custar uns 800 reais, fica 9.300, 9.200 ainda, né? E passa o manto e pronto, está consagrado. O camarada sai de lá com o anel e por aí agora ele é o bicho da goiaba. Mas a palavra de Deus está dizendo, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Bom, agora vem a oração. Então, primeiro vem a humilhação e depois vem a oração. Então, antes de orar, nós temos que estar convictos da nossa desgraça, da nossa miséria, da nossa incapacidade para resolver sozinhos. Esse publicano, quando subiu para a montanha, no pensamento de que Jesus se estabelece aqui, ele já subiu baseado na sua necessidade. O outro subiu baseado na sua prepotência, na sua grandeza, na sua gentileza em estar orando, porque ele está prestando um favor a Deus. Afinal de contas, quem está orando aqui é o fulano de tal. Ó Deus, me ouve aqui, porque eu estou aqui, perdendo meu tempo aqui nessa montanha. Afinal de contas, eu sou o querubim da guarda aí. O querubim da guarda, você sabe quem é, né? Você sabe quem é o querubim da guarda? O querubim da guarda já deixou de ser o querubim da guarda há muito tempo. Pois é. Então, o pré-requisito para chegar na presença de Deus é estar convicto de que eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso da sua graça. E eu não tenho outra fonte que me compraza buscar, a não ser a presença do Senhor, porque eu preciso disto. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, porque nós temos uma igreja rasa, mas a igreja não é rasa por causa de si mesma, por sua culpa, é que nós temos uma liderança tremendamente egoísta. Nós precisamos orar, nós vamos pedir a Deus para ter misericórdia e levantar homens e mulheres com o coração quebrantado para dirigir os destinos da igreja do Senhor. Porque, infelizmente, e eu estou falando isso porque para ser motivo de oração nossa, infelizmente, a igreja está sendo maculada por uma liderança corrompida, por uma liderança egoísta. E eu, irmãos, honestamente, eu não estou vendo outra solução a não ser uma perseguição. Outro dia eu postei na internet, houve até muitos comentários, houveram bastante comentários sobre o que eu coloquei lá. Eu disse, olha, porque está todo mundo falando, os muçulmanos estão chegando, os muçulmanos vão fazer isso, vão fazer aquilo. E eu coloquei lá, quem sabe, Deus vai usar o chicote dos muçulmanos para restaurar a igreja dele, que está tão destruída, com tanto egoísmo, com tanta busca de tudo. E parece que a igreja realmente virou comércio. O nome de Jesus está valendo dinheiro para homens inescrupulosos, sem graça e sem misericórdia, e muito ausente de qualquer sentimento de humildade e de quebrantamento. Mas se nós quisermos ser ouvidos pelo nosso Deus, nós precisamos
tomar essa atitude de buscá-lo com o coração quebrantado, com a humildade, sem nenhuma hipocrisia, expressando do fundo do nosso coração, do mais profundo do nosso ser, a nossa necessidade e a nossa miséria, para que Deus ponha nela o seu coração. Misericórdia significa pôr o coração na miséria do outro. E buscar de Deus misericórdia é se humilhar com a consciência de que nós somos realmente necessitados. Pois bem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar. Bom, agora a palavra me buscar, eu fui dar uma olhadinha para ver o que significava isso aqui e tal, e me buscar significa andar por todos os lugares necessários e possíveis para encontrar uma conexão com alguém. Buscar significa isso. Você vai tomar uma atitude, uma decisão de encontrar Deus em circunstâncias mais diferentes possíveis, mas você não vai desistir. Não é uma prática religiosa. Não é uma prática religiosa pré-estabelecida ou desenhada por alguém. É um anseio da alma. É uma necessidade do coração. Desprovido de religiosidade, mas imbuído dentro de uma necessidade de ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Isso o fariseu não tinha, mas o publicano tinha. O publicano estava despido diante de Deus. E ao contrário dele, o fariseu estava todo revestido de uma capa religiosa, de uma capa de dignidade falsa e hipócrita, de um sentimento de grandeza e de superioridade. E ele dizia: eu não sou igual esse publicano aí, ó. Mas eu, pelo contrário, né? E Jesus diz: quem desceu de lá justificado? Todo mundo não tinha dúvida. Desses dois aí, foi o publicano. Vamos continuar então aqui. Se humilhar e orar, e me buscar. Então essa busca é uma atitude definitiva, permanente, irretratável de encontrar a presença de Deus. Custe o que custar. Agora vem a próxima sentença: e se converter dos seus maus caminhos. Oh, Jesus, agora aqui o negócio fica complicado. Porque antes de começar a orar, nós precisamos também estar dispostos a tomar atitudes de mudanças profundas na nossa vida, que o Espírito de Deus determinar. Precisa estar disposto a tomar atitudes até contrárias ao caminho que tem andado. Se converter, o que significa converter? Quem tirou carteira de motorista sabe. Conversão, o que é conversão? Você está indo para uma direção e você vai converter. Você vai para outra direção. Para orar e para ser respondido por Deus, nós precisamos estar dispostos a mudar de atitude. Nós precisamos estar dispostos a mudar de atitude. E é isso que Jesus falou quando disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É quando Jesus falou isso, ele estava falando exatamente sobre essa porta fechada. Nós não queremos mudar. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não queremos deixar os nossos hábitos. Nós não queremos abandonar os nossos pecados. Mas nós queremos que Deus nos ouça. Nós queremos que Deus nos ouça. Mas Deus só nos ouve
no ponto central da comunhão que Ele busca conosco. Porque não somos nós quem buscamos comunhão com Deus. É Deus que busca comunhão conosco. Por incrível que pareça. Sempre foi assim e nunca será diferente. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, era Adão que subia na viração do dia ou era Deus que descia para falar com ele? Era Deus que descia para falar com ele. Está certo? Ok? E João 3,16, o que aqui diz? Que deu, que enviou. Então é o homem buscando a Deus ou é Deus buscando o homem? É Deus buscando o homem. Então nós temos uma ideia errônea de que eu tenho que praticar uma religião. Porque se eu não praticar uma religião, eu não entro no céu. Pois você vai para o inferno com religião e tudo. Porque a religião não pode resolver o nosso problema. O que resolve o nosso problema não é religião, é comunhão. É comunhão. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Ter comunhão significa falar a mesma língua. Sentir o mesmo sentimento. Viver os mesmos princípios. Sentir os mesmos desejos. Ter as mesmas vontades. Isto é ter comunhão. Nós não podemos sair daquela porta e Deus vai para a direita e nós vamos para a esquerda. Isso é fatal. Comunhão com Deus é algo que se pratica dia a dia. E não faz parte da nossa religião. Porque religião... Quem é que precisa de uma religião? O que significa a palavra religião? Ligar de novo. Está desligado, para você ligar de novo. Então, quem precisa de religião é desviado. Quem está em Cristo não precisa de religião. Precisa de comunhão. Quem está em Cristo não precisa de religião. Precisa de comunhão. E o Senhor está falando exatamente isso. Então, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, estabelece o ponto da comunhão. Está disposto a se humilhar. Está disposto a mudar o caminho, a trajetória da sua vida. Está disposto a buscar constantemente e invariavelmente a presença do Senhor. E, sobretudo, está decidido a se converter dos seus maus caminhos, começando pelo princípio da humilhação. Oh, meu Deus, será que isso é tão difícil? Você não precisa nem sair do lugar onde você está para fazer isso. Não gasta nem um centavo para fazer isso. Não tem nenhuma despesa para fazer isso, mas precisa descer do próprio trono, do próprio pedestal, do próprio invólucro em que eu me coloquei. Eu tenho que arrebentar o casulo de todo o meu ser e o meu querer para me humilhar diante do Senhor. E então o Senhor diz assim: então eu ouvirei do céu. Primeira coisa que ele vai fazer é ouvir. Então ele vai ouvir. Depois ele diz assim: então eu perdoarei os seus pecados. E depois ele diz assim: então eu sararei a terra. Então primeiro Deus vai nos ouvir. Aí depois ele vai nos perdoar os pecados. E depois ele vai sarar a nossa terra. Vamos lembrar de Jesus agora? Um dia Jesus estava num lugar e tinha lá uma pessoa doente. E trouxeram alguém para Jesus curar. E Jesus olhou assim e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Os fariseus criaram um maior rebu. Nós não trouxemos aqui para isso. Quem é esse cara que perdoa pecado? Jesus estava fazendo exatamente 2 Coríntios 7,14. Ele estava fazendo exatamente aquilo que o Senhor diz que faz.
Primeira coisa, eu ouvirei. Então ele ouviu, olha, está doente, está assim, está assim. O cara estava lá humilhado. Jesus olhou lá dentro do coração dele e viu que ele estava realmente humilhado. E então disse, estão perdoados os teus pecados. Quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Os fariseus, esses religiosos, já começaram a colocar a religião dele como uma verdade. Aí os religiosos têm muita verdade suas, pessoais, né? Que às vezes não tem nada a ver com a verdade de Deus. Às vezes até tem, mas geralmente não tem. Religião é um problema. Então, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, olhou para o paralítico e disse, levanta. Levanta. Toma o teu leite e vai para a tua casa. E o paralítico levantou. E o paralítico levantou. Jesus obedecia o mesmo princípio de 2 Crônicas 7,14. Jesus nunca fez nada sem respeitar este princípio que está aqui. Se este povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então a primeira condição é estar humilhado. Aquele homem que estava ali, estava humilhado pela condição em que ele vivia. Porque hoje nós temos, graças a Deus, esse princípio da inclusão, que é uma coisa muito boa. Estamos aí lutando para que as pessoas que sofrem, que têm alguma dificuldade de se locomover, ou que sofrem de alguma limitação qualquer, seja inserido para o trabalho, para tudo, graças a Deus. Mas naquele tempo não podia nem entrar no templo. Um homem que tivesse qualquer deficiência física não entrava no santuário. Vocês sabem disso. O mesmo templo do Salomão aqui, ó, não podia entrar. Por que Deus proibiu? Porque os 613 leis estavam estabelecendo essas coisas. Então, Jesus foi exatamente no ponto, no calcanhar de Aquiles. E olhou para aquele homem que estava humilhado. E restaurou a sua saúde, mas primeiro ele observou o princípio que está na ordem de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então estava humilhado. E orar, já tinha pedido. E me buscar, já tinha ido atrás de Jesus até onde ele estivesse. E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Vamos lembrar só rapidamente daquele paralítico do tanque de Betesda, que é um outro caso. Paralítico do tanque de Betesda. Sabe por que Jesus disse para aquele paralítico agora, levanta e toma o teu leite e vai para a tua casa? Porque aquele lugar não é o lugar que ele devia estar. Porque o tanque de Betesda era um templo pagão dedicado a um deus da medicina grega chamado Serapião. Então aquele homem já estava buscando a bênção no lugar errado. Mas quando Jesus chegou, e Jesus perguntou para ele, ele disse, eu não dou conta, eu não consigo fazer. Eu não consigo nem entrar na água. Não tem ninguém para me pôr na água. Ele estava completamente humilhado, completamente impotente, completamente dependente, completamente necessitado. E quando Jesus disse, você quer ser curado? Disse, não tem ninguém que me põe na água. Como quem disse, claro que eu quero. Mas o que eu posso fazer? Nada. Eu estou completamente incapaz de fazer qualquer coisa. Então aí agora Jesus disse, então agora levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. É por isso, irmãos, que às vezes, contraditoriamente, nós temos que ir para um leito de enfermidade para se humilhar. Nós temos que padecer uma dificuldade grande para se humilhar.
E no caminho que a igreja do Brasil está tomando, eu não duvido que o chicote dos muçulmanos vai servir para educar a igreja de Jesus. Pastor, isso é uma loucura. A Bíblia diz que o Senhor usou o chicote do rei da Babilônia para curar a igreja do Velho Testamento. A Bíblia diz isso. A Bíblia, isso é soberania. A Bíblia diz que o chicote do rei da Babilônia ia curar a nação israelita. E o chicote do rei da Babilônia veio. Eu não sei não. Eu estou achando que nós vamos entrar no chicote dos muçulmanos. Porque a hora que o pau cantar no lombo, esses apóstolos vão sair tudo correndo, vão virar vendedor de banana na feira. Porque não vai querer entrar no porrete. Porque, irmãos, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, há mais de 40 anos atrás, 44 agora, ser crente era uma vergonha. Eu já falei isso aqui. Em algumas cidades, não sepultavam os crentes no cemitério, não. Sepultavam do lado de fora, porque era maldito. Tem uma cidade chamada... Deixa eu ver se eu lembro. Oh, meu Deus. Rio Casca. É difícil de lembrar. O nome da cidade é Rio Casca, no interior de Minas Gerais. Chegou lá um missionário para fazer a pregação do Evangelho, nos anos 60, século passado. O líder religioso da cidade chamou a turma, seus bate-pau, pegaram aquele missionário com a esposa e com o filhinho, botaram em cima de uma tora de madeira, levaram no rio, empurraram a tora de madeira e disseram para ele: se você voltar aqui, você morre. E ele desceu o rio abaixo naquela tora, até arranjar um jeito de sair para não morrer afogado, ele, a esposa e o filho. Então, ser cristão, ser pastor, ser pregador do Evangelho naquela época, irmão Manuel Carlos, era difícil. Era difícil. Zombavam, criticavam, faziam todo tipo de esculhambação. Mas o Evangelho era poder. O avivamento estava bombando nas igrejas. Eu não sou saudosista, mas paradoxalmente eu morro de saudade daqueles dias. Eu não sou saudosista, porque eu olho para frente e tenho perspectiva, ou expectativa de que Deus pode, quer e vai fazer. Muito melhor do que já fez no passado. Então eu não tenho saudade só do passado, mas eu tenho expectativa do futuro. Mas a igreja que nós temos hoje precisa de tomar uma atitude de humilhação, de arrependimento, de confissão de pecado, de busca do Senhor e de conversão dos maus caminhos, para que Deus possa ouvir do céu, sarar nossa terra, primeiro perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra e abençoar o nosso país. Alguém escreveu, já estou terminando, alguém escreveu outro dia numa revista de circulação nacional que o problema do Brasil não está com os corruptos do governo, que os corruptos são consequência de uma igreja fraca. E eu sou obrigado a concordar com eles. Eu sou obrigado a concordar com ele. Porque a igreja do Senhor Jesus tem um poder para revolucionar, mas não está usando o poder que tem, porque o poder que tem não está sendo usado exatamente em consequência da falta de humilhação, de busca, de arrependimento e de conversão. Então, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar de todo o coração e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O Senhor vai sarar a nossa terra, o Senhor vai sarar o nosso país, o Senhor vai tirar o Brasil da corrupção e da miséria em que está mergulhado.
Quando no Brasil houver uma igreja poderosa na presença de Deus, despida desse espírito de grandeza, humilhada nos pés do Senhor, que todas as coisas pode. Quando esta igreja estiver assim, o nosso país vai mudar. Então, a força para mudar esse país está na mão da igreja do Senhor Jesus. Porque o Senhor é que move para a direita ou para a esquerda. Porque, olha o que ele diz aqui, só para terminar. No versículo 12, no versículo 13. Se eu cerrar o céu. Então, em última instância, quem cerra o céu? É Deus. Ah, mas é Satanás que está fazendo isso. Só faz porque Deus deixa fazer. E por que Deus deixa fazer? Porque o chicote de Deus pode ser até o próprio Satanás. Ih, pastor, agora você falou uma bobagem. O chicote de Deus pode ser o próprio Satanás. A Bíblia está cheia disso. Lembra quando Saul se rebelou? A Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor vinha perturbar o Saul. Lembra disso? Por que o espírito mau da parte do Senhor? Mas Deus agora está em conluio com o capeta? Deus está de acordo com o cão? Não, não é isso. O cão, irmãos, é igual um pitbull amarrado numa corrente. Ele só vai se o cara soltar a corrente. Se não soltar, não vai. É por isso que Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Repete comigo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então a igreja está debaixo da autoridade de alguém que tem todo o poder no céu e na terra. Agora, se esta igreja vive e se comporta de tal maneira que esse poder fica impossível de se operar, Deus vai usar o chicote do pitbull para dar um cacete na igreja. E eu não sei se não vai ser essa tal dessa coisa cúria do islamismo que está chegando aí, não. Porque, irmãos, não se iludam. Não se iludam. Aquele maluco lá dos Estados Unidos, que aquele Trump é doido, vocês sabem disso, né? Não precisa nem ser muito inteligente para ver que o Trump é louco, né? Mas o louco também tem uns lampejos de inteligência, de esperteza. Aquele Trump falou uma coisa outro dia que eu acho que ninguém tinha pensado. Ele disse mais ou menos isso. Nós podemos ir lá, num país desses, colocar uma igreja cristã no centro da cidade, e levantar um alto-falante e levantar a voz para orar às 5 horas da manhã? Não, cristão chega aqui e morre. Então aqui também não põe. Existe alguma coisa mais justa do que isso? Ele está brigando, ele vai ter problema para todo lado. Mas isso é real. Isso é real. Agora, nós temos aqui no Brasil essa falsa, como é que fala a palavra aí? Eu esqueci agora. Essa falsa modéstia, essa falsa bondade, essa falsa de dizer: não, vem todo mundo, vem todo mundo. Nós tínhamos aí 50 mesquitas no começo do século. Nós temos mais de 200 já em 2014. Agora não sei quantos nós temos no Brasil. Eles estão chegando. E eu estou achando que Deus está permitindo. Porque vai usar isso aí para trazer chicote. Porque quando eles começarem a ter poder, eles vão fazer o que estão fazendo na Inglaterra. Eles vão fazer o que estão fazendo na Inglaterra. Fechando as igrejas e abrindo as mesquitas. E aí, quem for mesmo de Deus, vai passar pela moenda, mas vai se encher do Espírito. E os vagabundos que estão aí ganhando dinheiro usando o nome de Jesus, vão sair. Irmãos, eles vão correr tanto, que ninguém vai achar o rumo desses caras. Então, se a perseguição vem para a solução, que venha! Aí nós vamos ver quem é quem. Aí nós vamos ver quem está disposto. Agora vocês não deram glória a Deus, não, né? Agora vocês não deram
Glória a Deus, não. Mas nós podemos evitar perseguição se nós formos uma igreja do jeito que o Senhor quer que sejamos. Porque, irmãos, Deus nos trata como filho. E quando o filho é filho obediente, ele tem tudo com o pai. Mas quando ele é rebelde, ele vai sofrer as consequências. É assim ou não? Não é assim que você trata seu filho? Deus é milhões de vezes mais sábio do que qualquer um de nós. E é assim que ele trata os seus filhos. Os filhos obedientes, submissos a ele, livres de preconceitos religiosos ou qualquer coisa, mas absolutamente obedientes, vão ser abençoados. Indubitavelmente. E Jesus disse, o maligno não lhes... Por que o maligno não lhes toca? Porque o pitbull está na corrente. E o maligno só vai tocar se nós deixarmos de ser verdadeiros filhos de Deus. Aí nós podemos recitar o Salmo 91, o que habita... Ele é... Aleluia. Então, o Salmo 91 só pode ser recitado por aqueles que verdadeiramente estão inclusos no capítulo 7, versículo 14 de 2 Crônica. Se não tiver ali, o pitbull vai pegar. Não tem jeito. Mas se tiver ali, você pode insultar o pitbull. Ele vai morrer de raiva, mas não vai poder fazer nada, porque ele está na corrente. Ele está seguro. O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos buscar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aí agora, você já sabe o que fazer. Não é muito fácil, mas é o necessário. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Querido Deus nosso Pai, nós queremos te adorar em nome de Jesus. E te agradecer pela tua grande misericórdia. E pelo teu grande amor para conosco. Pela tua grande salvação, que nos tira de um poço, de um tremendal de lama. Aleluia. Firma os nossos pés sobre a rocha e põe nos nossos lábios um cântico novo. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por tão grande livramento. Mas nós somos carentes e necessitados, Senhor. Tem misericórdia de nós. Olha, Senhor, para a necessidade da igreja no Brasil. Meu Deus, nesta noite, nós tomamos a decisão, Senhor, de falar com esta igreja sobre a necessidade que a nossa igreja no Brasil tem. Uma igreja que está perdendo o rumo. Uma igreja que está perdendo o caminho. Uma igreja cujos líderes, Senhor, estão se revestindo de tanto poder humano, de tanto poder material, de tanta grandeza e sabedoria humana, que não conseguem ou não conseguirão orar de acordo com o texto da tua palavra que nós consideramos nesta noite. Meu Deus, a igreja de Jesus no Brasil está em crise. Mas nós queremos, ó Deus amado, achar o caminho de volta. Nós queremos, Senhor, achar o caminho de volta. Por favor, Pai. Por favor, Senhor, levanta homens e mulheres em todos os pontos deste país. Levanta intercessores, Senhor. Levanta homens e mulheres que clamam com o coração realmente rasgado diante da tua face. Para que o nosso país não precise de um remédio amargo para voltar para Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, Jesus, nós precisamos tanto desta misericórdia. Nós necessitamos tanto, Senhor, porque nós não sabemos por onde achar esse retorno. Mas a tua palavra nos dá essa luz. E nós queremos, com esta fagulha, alcançar o caminho de volta para a tua presença.
para usufruir da comunhão do teu Espírito. Meu Deus, responde ao clamor e do coração desta igreja que busca a tua face nesta noite. Eu quero, Senhor, que o coração de cada um dos meus irmãos, também o meu coração, que nós saiamos desse templo hoje, conscientes da necessidade de intercedermos e de clamarmos, e de pedirmos misericórdia, e de nos arrependermos, e de nos convertermos a Ti, Senhor, para encontrar o ponto-chave da mudança para a história da igreja do Senhor Jesus em nosso país. Tem misericórdia do Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. O Ed Carlos, que está ali hoje, faz tempo que não vem aqui, né? Glória a Deus, a amiga dele que está com ele, bem-vinda. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Glória a Deus. E vocês que estão aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela milionésima vez também. Aleluia. Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que nós podemos parar para olhar a Escritura e ver o que temos que fazer para voltar para Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Há esperança para aqueles que buscam. Há esperança para aqueles que querem. Há esperança porque não é o homem que busca Deus, é Deus que busca o homem. Em primeiro plano. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz com a tua presença também. Estava meio sumido. E eu percebi isso. Mas graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais aviso hoje? Tem o aviso dos jovens. Você quer fazer ou quer que eu faça? Bom, sábado que vem nós temos um culto aqui dirigido pelos jovens. E eu acho que eles têm orado. Será que tem orado? Bastante mesmo. Com humilhação mesmo. Do jeito que manda o figurino. Então eles têm orado, eles têm ensaiado, eles têm... Todo sábado eles têm buscado a Deus. E eles têm feito reuniões. E eles querem, sábado, levantar a Deus um culto de adoração e de louvor. E eles querem a chuva do Senhor sobre nós. E eu quero dizer para vocês que esse culto não é para jovens. É dirigido pelos jovens. É para todos os irmãos. No sábado que vem. Então venham todos os que puderem. Não deixem de vir. Vamos abençoar os nossos jovens com a nossa parceria. Porque, irmãos, é uma bênção que os nossos jovens estão aqui dentro. Porque enquanto eles estão aqui, estão livres de muitos problemas lá fora. Então apoie o seu filho, o teu sobrinho, o teu parente, o teu jovem amigo, enfim, apoie os jovens, porque eles precisam do nosso sim. Porque o nosso sim dá segurança para eles. Né? Os nossos cabelos brancos, eu não os tenho em grande quantidade, mas não é por falta de tempo, é só por falta de mudança mesmo biológica aqui. Mas eu vou emprestar uma meia dúzia do Crucite, que não tem nem um fio mais preto, né? E assim eu vou ter mais autoridade um pouco. Nós damos respaldo para os jovens. Então venham todos. Venham todos, inclusive os haitianos também. Venham para o culto de jovens sábado. Viu? Amém? Aliás, várias pessoas me falaram, pastor, por que o grupo de irmãos do Haiti não canta no domingo à noite? Aquele hino que cantaram sábado passado. Então vê se consegue aí. Cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Fábio Diácono, está aí? Está ali, ó. Aí, Fábio, conversa com o Toleme. O Fábio que vai ficar responsável para ajudar a irmã Débora e a irmã Maria mesmo. Maria da Conceição. Eu chamo de Maria, eu chamo de Conceição. A irmã Conceição e a irmã Débora. O Fábio tem uma equipe de pessoas
que vão dar suporte para o culto dos irmãos do Haiti. Viu? Nós já nomeamos essa equipe de seminaristas para dar suporte. Você já esteve lá hoje de manhã? Amém? Glória a Deus. Então, Toleme, vocês não estão sozinhos. Tem uma equipe de seminaristas que vão apoiar vocês, ajudar vocês, eventualmente pregar também. Enfim, vai ser uma bênção. Então, você e o Fábio já organiza isso. E quem sabe domingo que vem, vocês trazem o grupo para cantar aqui na frente, bem gostoso. E nós vamos aprender a dancinha também. Vai ser legal. Nós vamos ter uma dancinha que faz. Eles não estavam fazendo muito aqui, porque estavam com vergonha. Mas se vocês deixarem, eles vão fazer. E aí, a hora que vocês começarem, eles vão gostar e o negócio vai aumentar, viu? Porque eu sei muito bem como é que é essa turminha aí. Glória a Deus. Eles cantam com disposição mesmo, né? Aleluia. E nós vamos ver o bonecão de Olinda balançando aqui na frente. Pois bem, então sábado que vem tem o culto dos jovens, né? Tem o culto que os jovens vão dirigir, vão ministrar. E você venha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Venham todos. Traga, aproveita, convida os jovens, seu filho, seu sobrinho, seu parente, que está desviado, que está longe de Jesus. Traz ele. Põe ele nos bancos da frente. Porque vai ser uma bênção. No nome de Jesus. Glória a Deus. Levante sua mão para o céu. Querido Deus, nosso Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome grande do Senhor, eu quero te agradecer e pedir a tua bênção para esses irmãos e irmãs, cujas mãos estão levantadas. Sairemos para o trabalho nesta semana, cada um para o seu lugar de trabalho, e que essas mãos sejam bênçãos na vida das pessoas que estão ao redor de cada um de nós, Senhor. Que essas mãos sejam abençoadoras, que essas mãos sejam a mão de Deus sobre este povo, desta cidade, através desta igreja, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, a casa de cada um, a família de cada um, os filhos especialmente. Livra, Senhor, da violência desta cidade e da vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor agora e todos os dias da nossa vida. Amém, Jesus. Amém. Agora você dá um abraço bem gostoso aí do seu irmão. Está encerrado em nome de Jesus.